A paz de graças, irmãos. Bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se. Depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas. Pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você. Vamos ouvir a palavra. Maravilhoso quando nós nos encontramos para adorar a Deus. Nesta noite é mais uma vez uma oportunidade de nós aprendermos, é mais uma vez uma oportunidade de nós fazermos crescer a nossa fé. Vejo muitos jovens aqui presentes, o que me fez ter que mudar a mensagem que usamos no culto anterior. Vamos ver se vamos tomar um novo rumo para podermos fazer face a esta juventude que está aqui. Amém. Para nós começarmos, vamos abrir as nossas Bíblias, livro de Efésios, capítulo 2. Livro de Efésios, capítulo 2. Peço para quem encontrar fazer a leitura dos versículos 8 e 9. Estamos no livro de Efésios, no seu capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos versículos 8 e 9. Peço para ler mais uma vez. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, isto é dom de Deus. Isto não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie. Isto vem como um dom de Deus. Eu acredito que nós ouvimos esta palavra por diversas vezes. Nós lemos esta passagem bíblica. Mas nesta noite, vamos pegar esta passagem e vamos ver de uma forma que você ainda não viu. Vamos olhar para ela de uma forma diferente. E você vai aplicar e vai colocar esta palavra no seu coração e na sua vida. Somos salvos por meio da graça. Nós somos salvos pela graça. Somos salvos pela graça por meio da fé. Existem muitas discussões sobre a salvação. Existem pessoas que não acreditam que Jesus Cristo é o Senhor e é o Salvador nosso. Existem pessoas que ainda estão apegadas à lei, estão presas à lei. Elas acreditam que a lei poderá lhes salvar. Elas acreditam que a lei poderá lhes fazer herdar o reino dos céus. Porém, o que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos ensina, é que nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. A Bíblia diz mais, isto não vem de nós. Isto não é parte das nossas obras. Não é parte das nossas obras. Não é porque eu venho à igreja todos os dias que eu garanto a minha salvação. Não é porque eu dou os melhores dízimos na casa do Senhor que eu garanto a minha salvação. Não é porque eu faço esta e aquela obra que eu garanto a minha salvação. Mas é pela graça. Não é porque eu consigo não viver no pecado. Não é porque eu não peco. Nós às vezes encontramos pessoas que dizem, olha, eu não vou à igreja, mas eu não peco. Eu não roubo, não mato, não prostituo, não adultero. Então essa pessoa se acha santa por causa disso. Acha que vai herdar o reino dos céus por causa disso. Mas não. O reino de Deus nós herdamos pela graça. O reino de Deus nós herdamos pela fé. O reino de Deus nós herdamos como um dom gratuito, como um presente que Deus nos dá. Nós não merecíamos. Nós não temos capacidade de nos fazer justos o suficiente para nós merecermos o perdão de Deus, para nós merecermos a glória de Deus. Eu admiro muito, mas muito mesmo, aqueles que acreditam que a lei pode os salvar, aqueles que acreditam que podem cumprir a lei.
eu acredito e sei que essas pessoas não sabem o que estão a falar. Quando dizem que creem ali, quando dizem que guardam ali, não sabem o que estão a falar. Não sabem o que estão a falar. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio, Levítico, esses livros nos trazem leis. Leis que, se você um dia parar para ler, visita um pouco Levíticos. Eu tive a graça de ler todos esses livros, e todo ali tem lei. Você não está a entender. Tem lei. Para tudo quanto fazemos tem lei. Sabia que no tempo passado, quando as mulheres chegavam naqueles dias dela, não deviam estar com as pessoas? Eram consideradas imundas pela lei. As pessoas que defendem a lei hoje, será que aplicam esta lei? Será que continuam guardando esta lei? A lei nos dizia olho por olho, dente por dente. Será que as pessoas guardam esta lei? Conseguem guardar isto? Você não está a entender. Se alguém viesse pegar a sua esposa e deitar-se com ela, você deveria deitar com a esposa dele. Acontece isso hoje com os que guardam a lei. Se alguém viesse pegar a sua filha e lhe violar, você também devia violar a filha dele. Acontece isso com os que guardam a lei hoje. Que lei estão a guardar? Para todo o pecado que era cometido naquela altura, devia ser feito um sacrifício. A pessoa deveria ser purificada. O que nós vemos é que quando Adão cai, a única forma que ele tinha para se comunicar com Deus era por meio de sacrifício. Devia se fazer um sacrifício. Aí ele conseguia perdão dos seus pecados. Então foi assim durante a época da lei. Todo e qualquer pecado que fosse feito, pequena coisinha, tinha que se fazer sacrifício. Podia sacrificar uma rola, podia sacrificar um animal um pouco mais grande, dependendo do pecado. Cada pecado tinha seu preço. Será que aqueles que dizem guardar a lei pagam esses sacrifícios hoje? Quem conhece alguém que paga esses sacrifícios hoje? E diz guardar a lei. Isso é nos enganarmos a nós mesmos, quando alguém vem dizer, é porque nós temos que guardar a lei, é porque nós temos que respeitar. É uma pura enganação, uma pura mentira. Porque a lei, ninguém guarda a lei. Se Deus mandou o Filho Jesus, é porque ninguém, mas ninguém mesmo, é capaz de guardar a lei. Ninguém é capaz de observar a lei. Por isso que Deus manda, Deus envia Jesus para nós sermos salvos pela graça. Para nós sermos salvos pela graça. Não pelas nossas obras, não pelos sacrifícios de animais que nós fizemos, não por outra coisa, mas pela graça. Por ser um dom que Deus nos dá. E este dom é um dom gratuito. É um dom gratuito. Vamos abrir Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. Peço para quem encontrar fazer a leitura. Romanos 6, 23. Mais uma vez, mais uma vez. Diz a palavra, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Sabe, está muito claro, não há negociação. Aqui as coisas são automáticas. Pecou, morreu. Pecou, morreu. Pecou, morreu. Desde que Adão caiu lá, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, para aqueles que defendem, que seguram a lei, o salário do pecado é a morte. Pergunte para eles se as mulheres que adulteram, os homens que adulteram, são apedrejados hoje. Alguém já assistiu alguém a ser apedrejado hoje? Mas temos muita prostituição, muito adultério dentro das igrejas. Porque, seguindo a lei, o salário do pecado é a morte. Por lei, o salário do pecado é a morte. Não há outro caminho. Mas o dom gratuito que Deus nos dá é a vida eterna
em Cristo Jesus. Vida eterna em Cristo Jesus. Não há outro nome que vai nos dar vida, senão o nome de Jesus. Não existe outro nome que vai nos conceder vida, senão o nome de Jesus. Não existe outro nome que vai nos conceder salvação, senão o nome de Jesus. Não existe. Então aqueles que olham e acreditam que Jesus é um profeta, que Jesus é um simples homem que apareceu e falou por aí. Não. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Por meio deste, nós chegamos ao Pai. Ele é a ponte que faz conexão entre nós e Deus. Sem esta ponte, nós não conseguimos chegar. Vamos pegar isto, porque o salário do pecado é a morte. Vamos lá, vou para mais um versículo aqui, para nós conjugarmos os dois juntos. Livro de Gênesis 17, versículo 15. Gênesis 17, versículo 15. Gênesis 17, versículo 15. Quem achar pode ler. Gênesis 17, 15. Disse Deus a Abraão: quanto a Sarai, sua mulher, não a chamarás mais Sarai, mas sim passarás a chamar Sara, porque ela será mãe de multidões. Vamos entender o que aconteceu com Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão. Deus disse a Abraão que do filho dele, com Sara, geraria multidões e multidões. Esta foi a promessa de Deus. Que do filho que nascesse de Abraão e do ventre de Sara, por isso que Deus troca o nome de Sarai para Sara, porque ela seria mãe de multidões. Esta foi a promessa que Deus fez a Abraão. Mas o que acontece? A dado momento, Sara, ela diz para Abraão: olha, Abraão, eu já sou velha, eu já passei da idade de conceber. Então o que tu deves fazer, ó Abraão, é deitar-se com a serva Agar, para tu poderes ter um filho, para tu teres herdeiros, para tu poderes prosperar a sua geração. Tenha um filho com Agar. E Abraão deu ouvidos. Abraão teve um filho com Agar. Abraão teve um filho com Agar. Praticamente Abraão deixou de fazer aquilo que Deus lhe ordenou para fazer. Porque o que Deus disse a Abraão é que ele teria filho dele e de Sara, que seria mãe de multidões. É o que Deus disse a Abraão. Mas Abraão fez o quê? Pecou contra Deus. Envolveu-se com Agar. Teve Ismael. Abraão pecou contra Deus. Olhando pela lei, o que nós lemos em Romanos, pela lei, o salário do pecado é a morte. A lei não volta para trás. A lei condena. Quer dizer, perante este pecado de Abraão, ele estava condenado. Acabou. Era para Deus virar as costas, total e completamente. Porque ele pecou. A lei é assim, a lei não abre espaço para negociação. A lei é tiro e queda. Pecou, morreu. Não há espaço para negociação. A lei é assim. Se você quer viver pela lei, a vida pela lei é assim. Neste pecado de Abraão, haviam acabado todas as nações. Segundo a lei, já não existiam mais nações. Porque ele saiu fora. Pecou. Já não existiriam mais nações. Quer dizer, Deus retirava a promessa dele, porque Abraão também não ouviu o que Deus lhe disse. Mas por que Deus voltou a dar ao filho a Abraão? Por que Deus voltou a cumprir a palavra dele? Pela graça. Pela graça. Se não fosse pela graça, se fosse pela lei, não teríamos essa geração. Não teria nascido Isaac. Pela lei não nascia Isaac. Mas porque Abraão achou graça aos olhos de Deus. Achou graça aos olhos de Deus.
Deus perdoa aquele pecado. Pela graça. Pela lei não existiria aquele perdão. Não existiria aquele perdão. Mas pela graça, Deus perdoou. E Deus deu um filho a Sara, conforme Ele prometeu. Então vamos entender a palavra de Deus. Nós não somos justificados pela lei. Nós não vivemos pela lei. A lei nos condena. A lei nos condena. Há um exemplo que o pastor deu uma outra vez. Ele disse, imagine só, tu cometes um crime e tu vas a julgamento. E quando chegas no tribunal, tu percebes que a pessoa que está lá para julgar é um conhecido seu, é um colega seu da escola. Alguém com quem você já interagiu em algum momento. E ele faz o quê? Ele não pode deixar de seguir a lei. Ele vai lá, faz todo o processo de julgamento, condena-te, 24 anos de prisão, condena-te, e pronto, dá o seu lugar. Ele cumpriu a lei. Mas o que faz aquele juiz depois? Quando ele sai, ele tira dinheiro do bolso dele, converte aquilo, paga para aquele ser livre. Estão vendo o que ele fez? Foi pagar, foi graça que ele teve, porque conhece aquele indivíduo, porque queria, mas pela lei não havia negociação. Então, para quem quer viver pela lei, não há negociação. É pecou, morreu. Adulterou, foi apedrejado. A lei é isto que nos manda. Então, não se deixe enganar. Hoje ninguém cumpre lei. Não existe nenhum no mundo que cumpre lei. Não existe. Não existe nenhum que cumpre lei. Não existe. O dia que lerem com calma, eu não tenho já vai dizer, não, Deus está exagerando. Porque não é possível um ser humano guardar a lei. Não é possível um ser humano viver pela lei. Mas sim pela graça. Se Deus nos perdoa os nossos pecados hoje, é pela graça, não é? Pela lei nós não temos perdão. Quantas vezes nós pecamos? Quantas vezes nós pecamos? Não tínhamos mais remédio. Mas se estamos aqui, é por causa da graça. É por causa da graça. Fora esta graça de Deus, nós estaremos a estudar. Fora esta graça de Deus, o nosso destino era o inferno. Não tínhamos nenhuma chance de sobrevivência. Mas Deus nos amou. Deus nos deu essa graça por meio de Jesus Cristo. Então não permita, não seja enganado. Não queira viver a vida. Viva a graça. Porque a graça é o que traz perdão. A graça é o que traz perdão. A graça é o que traz redenção. Mesmo naqueles momentos em que o diabo fala para ti, te acusa do pecado, diz que você é o último pecador do mundo, você já não tem remédio. Quando o diabo te acusa desta forma, pela lei, o diabo tem razão, ele te acusa com a lei. O diabo te acusa com a lei. Mas Jesus te salva com a graça. Então abraça a graça de Deus. Abrace a graça que foi trazida por Jesus Cristo. E viva. Tenha vida pela graça. Encontre paz na graça. Isto não é dom seu. Isto não é obra sua. Porque não somos merecedores. Não somos merecedores. Mas a misericórdia de Deus, a graça dele, a benignidade dele nos alcançou. Nos alcançou. E ele deu Jesus Cristo pela nossa salvação. Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Estamos escritos. É muito que Jesus fez por nós. É muito que Deus ofereceu a nós. É bastante que não temos como retribuir. Pela lei nós devemos continuar a sacrificar animal. Devemos fazer sacrifício. Mas Deus proveu o maior sacrifício que já existiu. O maior sacrifício que já foi feito. Na cruz do Calvário. Em Jesus. Para nos lavar, para nos purificar, para a nossa redenção. Então, apenas Jesus é o Senhor. Apenas Ele é o Salvador. Não existe outro nome. Não existe outro no qual nós podemos ser salvos.
apenas pelo nome de Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. Salvos pela graça e não pela lei. Vivemos na graça e não na lei. Os que dizem viver na lei é uma pura mentira. E não ter vergonha de dizer isso, porque não guardam nem sequer 5%. Nem sequer 5% da lei eles não guardam. 5% só da lei não guardam. Talvez elas queriam dizer menos. 1% da lei talvez não conseguem guardar. Porque a lei é pesada. Mas o que Deus nos deu é graça. Então, amados, vamos viver nesta graça. Vamos aproveitar da melhor forma esta graça que Deus nos deu. Vamos orar. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe e receba essa palavra que você acaba de ouvir ao seu coração. Onde tenho certeza que será uma semente lançada em uma boa terra que é você.